Temos aqui uma questão da FUVEST do ano de 86 que diz o seguinte: 4 lâmpadas idênticas L de 110 volts devem ser ligadas em uma fonte de 220 volts a fim de produzir, sem queimar, a maior claridade possível. Qual que é a ligação mais adequada? Então vamos lá. Você sabe que você tem uma resistência R aqui e você vai ter uma fonte de tensão de 220 volts, né, que é o que você tem. E esse cara aqui ele foi projetado para funcionar em 110 volts. O que isso quer dizer? Que se nesse terminal aqui você tiver 110 volts, vai passar uma corrente I, de tal forma que a potência de projeto dessa lâmpada vai ser 110 vezes I, e é a potência ideal para que ela trabalhe. Tá? Se por um acaso você coloca aqui 220 volts ao invés de 110, vamos colocar aqui 220 volts, você vai ter um negócio bizarro, porque a potência de projeto vai ser 220 vezes uma nova corrente 2. Aqui eu vou colocar em 1, tá? Ou você sabe que a potência vai ser U ao quadrado sobre R, né? Então, na hora que você dobra a potência, você quadruplica a potência, a energia que passa pelo resistor, pela lâmpada. E nesse caso a lâmpada vai queimar, porque ela está trabalhando com uma potência muito acima para a qual ela foi projetada, tá? Então é isso que quer dizer. Então, como consequência, você não pode colocar uma lâmpada direto, né, ou uma resistência, tanto faz como você desenhe. Você não pode colocar ela direto aqui. Você tem que fazer de tal forma que a tensão se divida. E a tensão vai se dividir quando você tiver dois resistores iguais em série. E aí você vai ter 110 volts para cá, você vai ter 110 volts, aliás, para cá, 110 volts, 110 volts, e você vai ter 220 para cá, tá? Então, quando você tem essa configuração, você consegue dividir a sua tensão e fazer com que as lâmpadas trabalhem na tensão que ela foi projetada, tá bom? E aí você pode colocar um outro trecho em paralelo com a mesma configuração, que vai funcionar igual. Então aqui você vai ter 110 volts também, 110 volts também, e vai trabalhar conforme planejado, tá bom? Então a melhor configuração, obviamente, é essa daqui, ó, tá? Duas lâmpadas em série, em paralelo com outras duas lâmpadas em série. E aí vamos entender o que pode acontecer no restante dos casos aqui, tá? Vamos ver a letra A. Por que a letra A não pode dar certo? A letra A, você vai conseguir iluminar o seu circuito, tá? Você vai ter aqui a tensão, você vai ter uma resistência R aqui, uma resistência R em paralelo com uma outra resistência R, e você vai ter uma outra resistência R para cá, tá? E aí você vai ter aqui 220 volts, vou colocar dessa forma, vai passar uma corrente I para cá, vai passar uma corrente I para cá, e aí você vai ter que essa corrente I se divide por 2, I sobre 2 para cá, I sobre 2 para cá. Consequentemente, você vai ter uma queda de tensão aqui no valor de RI, aqui você vai ter uma queda de tensão no valor de RI sobre 2, e aqui você vai ter uma queda de tensão no valor de RI. E aí, na hora que você pega um circuito fechado, né, você vai daqui para cá ganha 220, aí depois daqui para cá você perde RI, para cá você perde RI, e para cá você perde RI, e completa o circuito. Sendo que aqui é R sobre 2, tá? Então, 220 vai ser igual a RI mais RI sobre 2 mais RI. Ou seja, 220 vai ser igual a 5RI sobre 2. Ou seja, 440 vai ser igual a 5RI. Se eu multiplicar por 2, eu vou ter 880. Vai ser 10RI. Ou seja, dividido por 10, eu vou ter aqui 88 é igual a RI. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que eu vou ter 88 volts aqui, eu vou ter 88 volts aqui, e aqui eu vou ter 44 volts nessas duas partes aqui. E aí é muito menor do que a tensão de projeto da lâmpada, que é 110. Então aqui você vai ter as lâmpadas acesas, as lâmpadas não vão queimar, mas você vai ter um brilho mais fraco em todas elas, tá? Principalmente nas duas do meio aqui, tá? Aqui nessa outra questão aqui, na hora que você faz 220 volts direto, você está aplicando 220 volts nessa e essa lâmpada queima, tá? O restante, depois que essa lâmpada queimar,
você vai ter uma resistência R aqui, uma resistência R aqui, uma resistência R aqui. Você vai ter um divisor de tensão, mas você vai dividir a tensão por 3, tá? Então, cada lâmpada aqui você vai ter 220 volts dividido por 3, que também vai ser menor que o 110, né? Que é se você fizesse 220 volts dividido por 2. Então, aqui você vai ter lâmpadas com brilho mais fraco do que o brilho de projetos, do que o brilho de projeto. E aqui a mesma coisa, você vai ter um divisor de tensão de 4 vezes, um fator de 4. Então quer dizer que em cada lâmpada você vai ter 55 volts, né? 55 volts, 55 volts, 55 volts. E se você ligasse a sua bateria aqui de 220, ou sua rede elétrica, você teria, né, ganhando 220, perde 55, perde 55, perde 55, perde 55, dá a soma zero. E aqui você ia fazer uma chacina, né? Você ia queimar todas as lâmpadas, porque você estaria aplicando 220 volts direto, né? É, em todas elas. Então, com certeza, a forma mais eficiente, e é assim que funciona na prática, é essa daqui, tá? O que é o lado ruim disso aqui? É, se você tem que essa lâmpada queima por algum motivo, aí você vai ter um circuito aberto e essa outra lâmpada ela vai apagar, tá? Isso acontece, por exemplo, com pisca-pisca. Você vê lá no pisca-pisca, se uma lâmpada queima, você vai ter um conjunto de lâmpadas queimando também, tá? Isso porque lá no pisca-pisca você vai ter uma série de lâmpadas em série, né? E aí quando uma lâmpada queima, independente de onde ela estiver aqui, pode ser essa, você vai ter que todas as outras lâmpadas vão estar apagadas, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha entendido e gostado. Uma questão muito bacana conceitualmente, e eu tentei resolver ela de uma forma bem didática para você, tá bom? Então é isso. Espero ver vocês aí nos próximos vídeos e até mais.